Olá! Sabe, no mundo das finanças existe uma espécie de regra de ouro. Um conceito tão, mas tão poderoso que ele muda completamente o jeito como a gente enxerga o dinheiro. Vamos desvendar que conceito é esse. Para entender isso bem, vamos começar com o quebra-cabeça do mundo real. Uma loteria de 110 milhões de dólares. Parece bem direto, né? Mas tem uma pegadinha. Imagina só a cena. O bilhete premiado na mão, um prêmio de 110 milhões de dólares. A pergunta parece ter uma resposta óbvia, não é mesmo? Só que, no mundo financeiro, as coisas nem sempre são o que parecem. E aqui é que está a pegadinha. O prêmio não vem de uma vez só. Na verdade, ele é distribuído ao longo de 20 longos anos, com pagamentos anuais de 5,5 milhões de dólares. E acredite, isso muda tudo. E aí vem a resposta surpreendente. Não, aquele prêmio não vale os 110 milhões que foram anunciados. Mas por quê? Porque uma promessa de 110 milhões é diferente de ter o dinheiro na mão hoje. Isso nos leva direto para o coração do nosso tema. A resposta para esse quebra-cabeça da loteria está num princípio fundamental das finanças. Vamos descobrir agora por que o dinheiro de hoje quase sempre vence o dinheiro de amanhã. O nome desse conceito é valor do dinheiro no tempo. A ideia é bem simples. Uma quantia de dinheiro hoje vale mais do que a mesmíssima quantia no futuro. E é por isso que até instintivamente a gente prefere receber pagamentos o quanto antes. E existem 3 grandes motivos para isso. Primeiro, o dinheiro pode ser investido para render juros. Segundo, a inflação pode diminuir o poder de compra dele. E terceiro, sempre existe um risco de que uma promessa futura não seja cumprida, né? Nesta nossa análise, a gente vai focar no primeiro e mais poderoso fator de todos, essa capacidade do dinheiro de crescer através dos juros. Então, o ponto crucial é como o dinheiro pode crescer. E olha, algumas histórias antigas ilustram de forma brilhante o poder quase mágico que isso tem. Tem uma lenda famosa sobre um camponês que, depois de vencer o rei no xadrez, fez um pedido que parecia bem modesto. Ele não pediu ouro nem joias, mas grãos de trigo num tabuleiro de xadrez. O pedido era simples: 1 grão na primeira casa, 2 na segunda, 4 na terceira e assim por diante, sempre dobrando a cada casa. O rei, achando aquilo uma bobagem, concordou. E no começo os números são pequenos, parecem totalmente inofensivos. Mas é aqui que a gente vê o poder da duplicação, ou do que em finanças chamamos de juros compostos. É quando os ganhos começam a gerar seus próprios ganhos. Na 64ª casa, o número de grãos é simplesmente astronômico, como dá para ver aí. O rei, claro, não tinha a menor condição de pagar. Para colocar esse número em perspectiva, se a gente alinhasse todos esses grãos de trigo, o comprimento seria suficiente para uma viagem de ida e volta, da Terra até o Sol, centenas de milhares de vezes. Isso ilustra de um jeito incrível o que é crescimento exponencial. Mas isso não é só uma historinha. Um exemplo real e muito poderoso vem de um dos fundadores dos Estados Unidos, o Benjamin Franklin, que entendia esse princípio perfeitamente. O Franklin deixou um presente de $2.000 para as cidades de Boston e Filadélfia, mas com instruções para que o dinheiro fosse investido e reinvestido ao longo do tempo. Mais de 200 anos depois, aqueles modestos $2.000 tinham se transformado em milhões, financiando projetos públicos e empréstimos para estudantes. Certo, já vimos o poder desse conceito. Agora, como é que a gente pode usar isso na prática? Existe uma ferramenta visual muito simples para ajudar a tomar decisões financeiras. A ferramenta mais básica e talvez a mais útil para entender problemas de valor do dinheiro no tempo é a linha do tempo. Ela ajuda a gente a organizar e a visualizar quando o dinheiro entra e quando sai. Isso torna problemas complexos muito mais claros. Vamos ver um exemplo real. Em 1982, a General Motors ofereceu um título. Quem pagasse $500 naquele momento receberia uma promessa de $10.000 30 anos depois, lá em 2012. A linha do tempo mostra isso direitinho, uma saída de dinheiro hoje por uma grande entrada de dinheiro no futuro. A questão era, valia a pena esperar? Pois é, o valor do dinheiro no tempo nos dá as ferramentas para responder exatamente a isso. Então, qual é a ideia central que a gente pode tirar de tudo isso para a nossa vida financeira? A grande lição é esta: o dinheiro não é algo estático. Graças aos juros compostos, pequenas quantias hoje podem se transformar em verdadeiras fortunas amanhã. E isso faz do tempo, talvez, o ingrediente mais crítico de todos em qualquer plano financeiro. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Ao entender que cada real tem um potencial futuro,
como isso pode influenciar as decisões de poupar um pouco mais hoje ou de tomar um empréstimo amanhã? A resposta para essa pergunta é o primeiro passo para dominar as finanças pessoais e construir um futuro mais seguro.